Eu vou te ajudar a afirmar, negar e perguntar, e a gente fazer isso no presente, passado e futuro com o vocabulário que todo mundo usa. Fazer Halloween realmente não tem nada a ver com o Brasil. Realmente não tem nada a ver. Mas aí o cara vai fazer um samba lá em Nova York. Então. Você não viu os coreanos tocando, cantando samba? Isso aqui não é nosso. Né? Então eu acho que hoje a história do mundo é global. O cara aprendeu, vamos dizer, o inglês de rua, né? Inglês de rua. Só que ela é fluente. Tá. Ela é fluente do jeito dela. Agora, em compensação, tem gente que ficou lá 10, 20, 30 anos e não volta falando absolutamente nada. Olá, e aí, gente, tudo bem? Grande abraço, estamos chegando aqui com mais um Café com Manteiga. Hoje é quinta-feira e como toda quinta-feira a gente chega com tudo, né? Trazendo um episódio novo. E hoje nós temos um episódio muito bacana aqui. Hoje nós vamos falar de inglês, né? Inglês e a sua influência, a sua inserção na sociedade, né? O inglês e os seus paradigmas que existem. Nós vamos falar dos tabus, vamos falar de como que se estuda inglês, vamos saber de métodos de estudar inglês, e para isso eu trouxe aqui o meu amigo Aníbal Prado Carvalho, um cidadão Poços Caldense, depois caldense e voltou a ser Poços Caldense. Exatamente. Né? Porque você nasceu aqui, foi para Caldas, passou a infância, um pedaço da infância, voltou para cá. Não, eu fui para lá, né? Depois já voltei para cá de uma vez. De uma vez. E sempre com o pé lá. Tá tudo bem contigo? Graças a Deus. Obrigado aqui pela presença. Eu que agradeço. Sair da sua casa a esse horário da noite pra gente bater um papo e você falar de inglês. Aliás, gente, esse assunto de hoje, para você que começou um curso de inglês, não terminou, para você que fala um bocadinho e tem vontade de terminar, para você que parou e quer começar do zero, né? Você que de repente perdeu até um emprego por falta de um inglês, né? Você presta bem atenção nesse papo nosso aqui, que vai ser muito bacana, né, Aníbal? Com certeza. Ô, Aníbal, fala uma coisa pra mim. Você, então, nasceu aqui, foi pra Caldas, né? Meus avós maternos são de lá. Meu bisavô materno é comerciante de Caldas, muitos anos. E a minha mãe é de lá. Então eu nasci em Poços, mas eu acho que antes de ir pra lá, meu pai era vendedor e quando eu acho que eu tinha 3 anos, eu mudei pra lá e passei essa primeira infância minha até meus 11, quase 12. Meu pai, naquela época, nos anos 80, que era muito pai de família indo para os Estados Unidos, tentar uma vida melhor lá, foi lá, ficou 1 ano, voltou e buscou. E eu só tenho uma irmã, eu, minha mãe e minha irmã. E fomos embora de mala e cuia. Deixamos tudo para trás. Você foi para lá em 1989. 89. Aí de lá fiquei de 89 a mais ou menos 96. Você tinha o quê? 10, 11 anos? De 11 para 12. Pequenininho. Como é que começo da puberdade, muito difícil. Difícil, né? E eu lembro que antes disso, tipo, que já tava a ideia dentro de casa, eu lembro mais ou menos que a gente ia embora e meus pais me matricularam. Foi a primeira vez que eu fui aprender. E eu fiz aula alguns meses numa escolinha lá em Caldas mesmo. Mas eu não lembro, eu não aprendi. Porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu só sabia falar milk, coffee, orange juice. E tá bom demais, né? E entre outras histórias que logo a gente fala sobre elas. Legal. Ô, Aníbal, fala uma coisa pra mim. Você é formado... Você estudou arquitetura 8 anos, né? Foi 8 anos, dava então pra ter tirado 2 diplomas ali, Quase era paixão minha, tentei durante bastante tempo, aí por ser um curso que era integral, era de manhã e à tarde, e eu trabalhava já, então eu entrei e estudava menos matérias, aí às vezes eu parava um semestre, depois voltava, fazia mais um pouco, aí chegou uma hora que eu falei, nossa, vai demorar muito E tava difícil, muitas vezes eu recebi o meu salário de professor, ia no Banco do Brasil e trocava o salário no pagamento da escola. Aí chegou uma hora que eu falei, nada, deixa, mais pra frente eu faço. Bom, até alguns anos atrás eu até fui lá conversar com o coordenador para ver o que faltava fazer, mas aí eu falei, já não passou. Você voltou para o Brasil em 1996. Por aí, 96. E daí você fez o que aqui no Brasil? Eu cheguei aqui porque lá eu nunca fiz a 5ª série. Eu fiz até a 4ª em Caldas.
Quando eu fui para os Estados Unidos, eu cheguei lá em época de férias, e lá as férias é de julho até setembro. Então eu lembro. Julho, agosto, 2 meses de férias? 2 meses quase, é o verão deles, né? Por isso que eles falam, o summer, quando você vê lá, Summer Hits, o CDzinho, é porque é o período de verão. E as férias, entendeu? E eu lembro que quando você vai mudar, eu lembro que você vai mudar de país na escola, você tem que fazer uma prova de aptidão. Então eu lembro que lá, eu fui criança, lá fiz uma prova de aptidão que eles me pularam a 5ª série. Então eu nunca fiz, eu saí da 4ª e lá eu fui para 6ª. Aí eu fiz a 6ª, 7ª, 8ª, aí lá não é 1º, 2º, 3º, lá é 9º, 10º, eu fui quase até a 11ª, que é o 2º ano do colegial, e fiz lá. Aí eu já falava inglês, já estava adaptado, os meus pais resolveram vir embora, que minha mãe era filha única e tal, que quiseram vir embora. Ok. Aí chegou no Brasil, fiz uma outra prova e me voltaram um ano de novo. Ixi. Então, apesar de lá ter mais matérias, a escola é das 8 às 3 da tarde, você tem, tipo assim, desde pequenininho numa escola pública, você tem artes, tem música. Você estudava numa escola pública? Lá a maioria das escolas são públicas. Você vê algumas escolas tipo católicas. Mas é tudo público e é uma estrutura fantástica. As escolas lá têm quarteirões, assim, e atividade física, teatro, tem tudo todo dia. A grande maioria, até pela facilidade, pela qualidade de ensino, a grande maioria dos americanos estuda tudo em escola pública. Tudo, é tudo. Independente de classe social. Eu falo pra você que eu vejo escola particular assim, em filme de Hollywood, Beverly Hills, essas coisas que tem essas escolas particulares. Mas e, por exemplo, universidade, você vê que nos Estados Unidos, muitas vezes você está vendo filme, pessoal que tem um adolescente lá que recebe, esperando chegar aquela cartinha de aceitação da faculdade. É que é um negócio que sempre teve lá, igual tem o Enem aqui, que a pessoa vai lá e faz o Enem para acumular uma certa pontuação para facilitar entrar numa instituição superior, né? Okay. Lá não, lá você vai acumulando pontos a partir de não sei qual série do high school, se eu não me engano, acho que é a partir do high school, que é o colegial, você vai fazendo umas provas para acumulando pontos. Aí depois no final você manda cartas, eu quero estudar na Yale, na Harvard, etc. Aí eles que vejam se você merece estar lá dentro. Mas mesmo assim você tem que pagar. E você mereceu? Não, mas eu não cheguei nessa parte. Você não chegou nessa parte. Mas é interessante você perguntar isso, que eu lembro que lá eles estimulam muito. Então eu lembro que foi várias vezes. Por exemplo, quando eu estava na 8ª série lá, 8ª série, a high school, que é o colegial, eu estava no junior high school, que é da 4ª, 5ª série até a 8ª, e depois vira high school, que é o colegial. E perto tinha uma high school que a gente ia lá no último ano do 8ª, a gente ia lá uma vez por semana fazer matéria. Eu fazia desenho mecânico. Desenho mecânico, fazia costura, carpintaria. Então era tudo meio workshop, era oficinas. Isso daí, se você precisar mexer hoje, você tem as manhas, não? Tem, até esse dia eu tava costurando umas meias lá. Costurando, vou fazer barra, eu sei fazer eu faço tudo um pouco. Eu faço. Mas isso aí é influência, eu acho, de lá, viu? Você morou na Pensilvânia, né? Morou em Filadélfia, né? Filadélfia. Com qual cidade equipara a Filadélfia? Pensilvânia equipara com que estado? Nossa? Filadélfia é mais ou menos 1h e pouco de Nova York. E é curioso que a Filadélfia é a cidade do Benjamin Franklin. É a cidade que a bandeira é o centro histórico das colônias americanas, né? Que são colônias lá quando não vou entrar muito em história para não falar besteira. Não. Mas teve colônias e uma das mais importantes era a Filadélfia, que é lá no centro da cidade, que até hoje é de paralelepípedo. Não sei se você já viu aquele sino da liberdade. É tudo lá em Filadélfia. E lá tem aonde eles assinaram a Constituição, que é a Constituição americana, que tem o Thomas Jefferson, o Washington, entre outros lá, que é a Little. Então ela é importantíssima. E ela é equipada com que filme cidade? Do Rock, aquele que ele sobe até tem a estátua dele. Que ele sobe. Como é que ele chama mesmo, Lucas? É o Stallone. Stallone. E é uma cidade fantástica, muito linda, muito bonita mesmo. Silvestre Stallone. Me fala uma coisa, e equipara com que cidade nossa aqui, a Filadélfia? Não tem... É diferente o formato da cidade. Não, diga assim, o urbanismo. De população.
Eu não sei não tem ideia. Eu não tenho mas tudo bem, mas vamos falar que é uma Campinas, isso talvez? Eu fico meio mais ou menos bobagem, eu pensei em Campinas. De números de população. Então é cidadão, é meio metrópole. É uma cidade grande, porque lá é diferente o sistema aqui, né? Agora está acontecendo isso no Brasil, que você vê que o pessoal está no centro da cidade. Muitas vezes aqui, o centro da cidade é um lugar mais procurado. E mais para a periferia é o pessoal mais pobre, vamos dizer. Hoje está mudando isso. Você pode ver que os condomínios fechados estão tudo... Então, isso lá nos Estados Unidos já tinha. Porque eu conheci Bauru, o Lucas ficou em Bauru 10 anos, e o centro da cidade... O centro é ruim. É ruim. Barulhento, sujo, crime. Feio. O centro antigo. Fica decadente, né? E agora você vai nos bairros, as grandes lojas, os grandes restaurantes, né? É tudo bairro. Igual o filme, né? Que você vê aqueles bairrozinhos perfeitos, das graminhas verdes, assim. É tudo umas mini cidadezinhas espalhadas, né? Muito legal. Bom, vamos lá partir para o nosso inglês. Você... Eu dei uma olhada no teu currículo lá, explorando o tabu do inglês no Brasil. Olha bem, hein? O tabu do inglês no Brasil, que tem, né? E você tem um título, Conversas Linguísticas, né? Você tem, isso. Né? É um título isso, né? Não, isso me veio. Quando você pediu para eu escrever alguma coisa, eu comecei a escrever e falei, é uma conversa linguística, porque não é só inglês. Hoje em dia, no mundo globalizado, eu posso falar que são outras línguas também, né? Eu posso falar o espanhol. Logo, vamos estar precisando falar chinês, mandarim. Você acha? Eu acho que o inglês foi adotado. Você sabia que hoje em dia tem mais... Eu vi isso num TED Talk. E hoje em dia, isso é fato, que existem mais falantes não nativos do que nativos de inglês. E se eu não me engano, na China... Tem mais gente que fala inglês na China do que todo mundo. Lá é obrigatório. O inglês ele é mundial. Ele é mundial, né? Ele é mundial. Eu acho que não é a linguagem universal. Não existe um país que não fala inglês, né? Mas você pode ver para tudo, universal. Na tecnologia, qualquer coisa que você vai fazer vai estar em inglês. Agora, o mais falado é o inglês americano, né? Eu já falo que é o inglês global. Hoje em dia não tem mais isso, igual a gente estava conversando. Antigamente eu ouvia, né? E até há alguns anos eu ouvia, por exemplo, uma escola que ensina mais o inglês, que os fundadores são britânicos, ou a pessoa que morou na Inglaterra, vai estar falando, não, porque o britânico é melhor, não, porque aquele é melhor, porque é igual futebol, é gosto. Então, por exemplo, o jeito de falar, você vai escolher, não, eu prefiro o mineiro, não, eu prefiro o paulista, não, eu gosto mais do carioca. Mas é só simplesmente maneiras de falar diferente. Então, porque de repente você Mas talvez o americano por causa de Hollywood, né? Mas o que muda de um para outro são sotaque, é o sotaque. Existem mudanças de regras, mas na grande maioria você pode falar que é som apenas. É só o som e o vocabulário. Igual eu tenho mandioca, aipim, macaxeira. Eles usam a mesma coisa. Você vai pegar, por exemplo, a palavra... O Subway, sem querer fazer propaganda. Subway é metrô. Marca aí, Lucas. R$40. O Subway é metrô. Só que lá na Inglaterra, metrô é underground. Só que a palavra underground é subterrâneo. E existe a mesma palavra no inglês americano, que é o subterrâneo. Mas a mesma coisa, que é subway, que é debaixo do caminho, e underground é debaixo do caminho. São a mesma coisa. São palavras. Palavra, sotaque, né? Podemos dizer, sotaque, coloquialismos. Que é o que, por exemplo, o colocalismo. Uma cultura adota aquilo como seu. Nós temos não um é vocabulário. Nós temos um vocabulário coloquial, né? Muito. Muitas palavras coloquiais. Muito. Mineiro é mestre, né? E gíria, tem a gíria também. Então eu vou ter as palavras das partes da fala, né? Vou ter expressões, idiomáticas, que são aquelas figuradas, né? Por exemplo, você tá chovendo canivete. Uma expressão idiomática. No inglês tem uma parecida, só que em inglês é It's raining cats and dogs. Está chovendo gatos e cachorros. Nossa, completamente diferente. Aí você vai ver coisa histórica. Que na época, por exemplo, as casas eram mais antigas. Por que você fala tá chovendo gato e cachorro? Porque as casas eram mais antigas e não tinha forro. Era só a armação mesmo e as telhas, tudo feito nas coxas. Telhado e caio. Então os bichos ficavam ali na parte de cima do coisa. E quando começava a chover...
começava a pingar neles. Aí os gatos, cachorro eu não sei, eles falam cachorro, mas as galinhas. Quando os bichos começavam a querer namorar, aí que o bicho pegava, né? Imagina. Ô, Aníbal, falando sério aqui na nossa história aqui, por que eu falei de sotaque? Por que eu falei de palavras coloquiais? Qual foi o outro termo que eu usei aqui? Gírias? De gírias. Porque você aprende, você estuda inglês aqui, sai daqui, pô, falo muito bem inglês. Aí quando você cai trava. Uma Pensilvânia da vida, uma Filadélfia da vida. Aí cortisol que chama. Cortisol. O quê? O cortisol, a substância. Ah, tá. A pessoa estressa. Então, eu tô dizendo o seguinte, porque eu falo que acho que é hormônio, emburrecedor, deixa burro. Você sai daqui, pronto. Quantas pessoas, então, né? Mas aí o cara, quando cai lá, chega lá. Ele chega trava. O pessoal aconteceu comigo isso. Quando eu fui, eu já falava inglês há muitos anos. Eu dou aula há mais de 25, mas eu falo há uns 30 e poucos já. E pra mim é normal, é segunda língua. Por exemplo, eu dentro de casa, ou quando eu tô lá dentro de casa, ou eu tô com amigos que falam inglês, é uma mistura. Então, se ninguém vir e interromper, tem uns que vêm, eu tô conversando. Eu misturo, até com os meus filhos, que são um de 11 e um de 8, às vezes eu tô num supermercado, eu vou falar alguma coisa, eu misturo o português com o inglês e eles fazem a mesma coisa. E eles falam inglês? Tipo, eles não falam, eu sou contra, igual que eu te falei, de oprimir muito, ou cobrar demais. Eu deixo aprendendo. Eles fazem aula com a mãe deles e o tempo todo eu costumo estimular. Mas até com certeza eles vão estudar. Não, eles já falam praticamente. Sim. Eu já vi o meu mais velho. Esses dias eu fui fazer um teste com ele, que eu nunca fiz. Teste sem fazer teste. Eu comecei a entrevistar ele em inglês. E ele respondeu tudo, tranquilo, assim. Erra um pouquinho? Erra, mas o que tem? Tá, você está me dizendo que você é professor há quase 30 anos? Quase 25 já. 25 anos. Como é que o inglês é recebido aqui no Brasil? Né? Porque nós estamos falando recebido do Brasil, a nossa cultura e tudo mais. Como é que é isso? Ele é visto como, por exemplo, uma ameaça à nossa língua, à nossa cultura? Isso é uma coisa que eu até te retribuo a pergunta, porque você vai ver, antigamente era. Eu acho que até eu tenho amigos que até um tempo atrás fica bravo, né? Tipo assim, eu amo bossa nova, MPB, eu amo a cultura brasileira. Mas tem essas pessoas que às vezes parece que se sente incomodado. Por exemplo, um exemplo é do Halloween. Que às vezes fala, não, mas por que você vai fazer Halloween? Realmente não tem nada a ver com o Brasil. Realmente não tem nada a ver. Mas aí o cara vai fazer um samba lá em Nova York. Então. Você não viu os coreanos tocando, cantando samba? Isso aqui não é nosso. Né? Então eu acho que hoje a história do mundo é global. Então eu acho que é global. As fronteiras caíram. É verdade, entendeu? Verdade. E aí a gente fica vendo o seguinte, sabe? Quando nós falamos de cultura... Quando chega novas línguas, hoje, já que nós estamos falando do inglês, predomina o inglês no Brasil, acho que é a língua mais falada mesmo, não tem? Ele foi abraçado, né? Ele foi abraçado. E só que eu vejo assim, que nós brasileiros, nós temos muita mania de americanizar as coisas. Você pode ver, até porque o inglês ele está meio que embrenhado na gente. Já tá. Eu falo pro pessoal, você já tem o teu inglês incubado. Tá incubado. O cara não sabe, né? Mas você entende. Tipo, por exemplo, o negócio do tabu é desmistificar que ainda tem pessoas resistentes. O que eu mais escuto. Às vezes eu dou aula para todas as idades, todas as áreas, né? E no começo, igual eu cheguei aqui, a gente sentou para trocar uma ideia antes, para quebrar o gelo, a gente se conhecer. É importante isso. Então, por exemplo, às vezes você chega lá, tem gente que chega, nossa, minha mão tá até suando. Pessoa que é já bem sucedido, você vê que a pessoa tá nervosa. Eu falei, mas como é? Você quer um café? Vamos começar a conversar. Quem que você é? Igual... Então você tem que conhecer a pessoa e ver que o inglês não é aquilo. Porque o problema que eu gosto de falar é que eu acho que faz parte da nossa cultura, é opressão mesmo. Então, por exemplo, desde pequeno, se você tirar nota ruim na prova, você vai ficar de castigo. Se você fazendo errado no trabalho, você é mandado embora. Então a gente é repreendido sempre. Então, às vezes, você vai ter que falar inglês.
Então a pessoa, trava, ela não vai conseguir falar. Então, eu entendi assim que você, foi até você ter tocado nisso daí, porque eu entendi que você tinha um método diferente de ensinar inglês. Mas você tem uma abordagem. Como é que é essa abordagem sua, já que você não oprime? Você falou da não prova final. Não prova. Não são provas, são tipo assim... Como é que é a tua abordagem? É igual eu te falei. Por exemplo, eu entendo que o inglês ele é dividido... O inglês não, na comunicação. Eu vou ter input e output. Lembra do... Sim. Tecnologia, você sabe o que é input e output. Okay. Então, é o que entra e o que sai. Então, se a gente for ver numa linguagem, vamos entrar na área do... Você falou input e input. Aí eu coloquei entrada e saída. Quer dizer, compreensão e expressão. Então, eu não tem outro jeito. Pode ver que eu já não usei a palavra, já não usei o inglês. Você já foi porque nele, você sabe que o meu inglês já percebeu que o meu inglês é marreta, entendeu? Mas não tem problema, se quebrando. Não, mas volta lá. Então, a ideia é desmistificar a formalidade. Você quer estudar, não estou falando que a formalidade é ruim de forma alguma, é importante. Agora, por exemplo, igual eu dou o exemplo de criança. O meu filho, eu tenho, por exemplo, a criança aprendendo a falar, você vai querer, ela pega e erra, quebrou, subir para cima, às vezes você brinca, subir para cima. A pessoa tem que entender onde que ela errou e consertar, porque o objetivo inicial não é eu te testar na tua capacidade gramatical e técnica. Você está aprendendo a se comunicar. Sim. Eu quero que você primeiro se comunica, me entenda e seja entendido. Pode errar, não tem problema. Contanto que eu estou te entendendo, a gente vai conversando. Então a abordagem é essa. É entender quem que a pessoa é e explicar para elas. Por exemplo, eu considero que o inglês tem 3 pilares. É o que eu uso, assim, o meu pitch, minha jogada. Sim. 3 pilares. Eu tenho a estrutura do idioma, eu tenho o vocabulário e tenho a pronúncia. Eles trabalham junto, não é um que você aprende separado, é tudo junto. Mas é só para dividir, para você entender melhor, que a estrutura, por exemplo, vamos ver, se eu vou me comunicar, primeira coisa, entra e sai. Tem algum outro jeito que você imagina de comunicar? Não conseguimos telepatia. Às vezes, por acidente, dá, né? Receber, formalizar a resposta e devolver. Você entra e sai, e tem os nossos filtros, né? Que a gente, né? E aí entra em assuntos mais técnico, se eu for entrar em programação neurolinguística, psicologia, mas vamos deixar mais simples. Isso. Isso aqui é para depois que eu começar a falar um pouquinho. Na escola, né? Vamos dizer assim. Aí, por exemplo, a estrutura. O que é a estrutura? A gente precisa se comunicar, você não precisa você pode errar, tranquilo, vamos só se comunicar. E no começo eu tenho, entenda que eu tenho uma estrutura. O que é essa estrutura? Eu tenho que saber organizar esse idioma. O que é isso? É gramática, é estrutura? Não. Nada mais é que vamos conseguir afirmar, negar e perguntar. E vamos ficar só no presente ali um tempinho, depois a gente vai para o passado, presente, futuro. Por exemplo, da mesma forma que em português eu tenho vários tempos verbais, no inglês também tem 12. Mas se você dominar mais ou menos metade deles, você já consegue, e você conseguir fazer isso fluidamente, ninguém nem percebe que você Por exemplo, eu só fui aprender o técnico do inglês mesmo depois que eu virei professor. Eu lembro que no meu ano final lá nos Estados Unidos, no high school, porque lá eles têm um sistema que a hora que chega a criança entra, lá eu estudei muito com chinês, tailandês, peruano, russo, que eles pegam e colocam essas crianças, tem uma classe especial que chamava ESL, que é English as a Second Language, que é inglês como segunda língua. E ali as crianças aprendiam o beabá do idioma. Era o professor colombiano, Mr. Wilches, lá a gente aprendia o básico. Porque no currículo de escola americano, igual vamos pensar no português, aqui eu tenho português, redação, literatura, certo? Eles têm o inglês deles, que é redação, eles vão ter literatura e eles têm uma matéria que chama spelling, que é soletração. Sabe igual você vê em filme, aqueles campeonatos de soletrar palavras, igual tinha na Globo, no Luciano Huck, soletrando. Tá. Então isso é uma coisa que é comum lá, porque eles têm uma matéria só para soletrar. Então eu lembro, quando eu entrei assim, na escola lá, em vez de eu estar nessas matérias, literatura, eu ia pro ESL, que era pros estrangeiros.
As crianças. Depois de 2 anos, mais ou menos, que eu estava ali, eu comecei a participar das aulas junto com eles, junto com os nativos. Aí eu lembro a primeira vez, eu já falava em inglês mais ou menos, que eu cheguei lá a primeira aula e eu, spelling. Aí eu sempre com um dicionáriozinho no bolso, aqueles minhas KLs, que eu tenho até hoje. Aí eu abria ele, spelling, soletrar, escrever. Eu falei, não, então eles têm uma matéria para soletrar. Aí começa a aula, o professor falava as palavras, e as crianças soletrando. Eu falei, não, mas eles têm uma matéria para soletrar? Como assim? Aí eu lembro que às vezes o professor escrevia umas palavras no quadro, uma vez, eu não esqueço, ele escreveu feminine, que é feminino. Alguém sabe o que é? Nenhum sabia o que era a palavra feminine. Porque lá eu tenho macho e fêmea, né? É male, female. Existe o feminine, mas ninguém sabia. Eu meio que foi uma das primeiras vezes que eu... Mas é que você teve... Você feminino é igual ao português. Eu fiz associação. Que isso é importantíssimo para quem está aprendendo. É fazer associação. Igual às vezes eu falo, a pessoa usa um embromation, né, que eu falo. Ela tenta, sai a palavra meio parecida assim, mas às vezes dá certo. Então, por que não? Porque na verdade, quando eu falei que o meu inglês é marreta, é que eu não falo inglês. Mas se você tentar assim... Assim, eu tento, não. Vai! Você já eu tô no ar, eu falo, você tá entendendo? Mas eu racho o bico. Não, mas pode falar sem porque medo. O meu... Eu vivo disso daí, entendeu? Então, meu inglês, eu assumo que o meu inglês é ruim. Ele é ruim. Mas, assim, por outro lado, eu não sou americano. Eu não tenho... Aí o cara acha que porque eu tô no microfone vou anunciar ou desanunciar uma música ali, ela é em inglês, ou qualquer outra língua, que eu tenho que saber aquela língua. Porque o cara vem aqui, o americano vem aqui, o australiano vem aqui, sei lá, o argentino... Eles erram tudo e ninguém fala nada pra eles. Exatamente. Estão nem aí se nós estamos entendendo ele ou não, ele fala do jeito dele e embroma mais que nós. Né? Na verdade, é a gente que fica preocupado. Fica de errar. Então, por exemplo, você pode ver que hoje mesmo você várias vezes se justificou. Não, meu inglês é ruim mesmo. Não, mas não é. Eu discordo. Eu não acho que o inglês é ruim. É um inglês que você aprendeu. Você não precisou, né? Então você está falando que não é que é ruim, é que você não resolveu ainda. Não saiu do armário no inglês. Mas então eu acho que não tem problema em errar. A gente tem que falar o que a gente sabe, porque a palavra resolve. Entendeu? Hoje em dia, quantas coisas que a gente consome que já tem um nome em inglês, né? Igual você falou. Por exemplo, igual vou ver marcas, né? Igual você vê Gillette, tem umas coisas que já é o Coca-Cola, já é o nome embutido. E o inglês está cada vez... Eu estava conversando com um aluno meu que ele é de Barbacena. Barbacena não, Barbacena, ele é figuraça, gente boa. E ele trabalha numa grande farmacêutica lá em São Paulo. E ele trabalha ali na Faria Lima, ali, sabe? Que tem aquele... Na Faria Lima existe um estereótipo ali, que são os caras que eles... Eu tava vendo até esses dias no Instagram, o pessoal que fala o inglês e português misturado. Você já conheceu gente assim? Já. Vamos fazer um happy hour aí, porque o meu budget hoje... Então. Mistura, tá cool. E mistura o português e o inglês junto ali, ó. Então, essa palavra happy hour, ela nunca vai ser uma palavra nossa, né? É uma palavra em inglês que nós concebemos e usamos ela com... Entre tantas as outras. Então o inglês já está embutido. Agora, por exemplo, então às vezes eu falo pro pessoal, quando ele aborda, a estrutura, o vocabulário, mesmo você achando... Quantas vezes o aluno chega e fala assim para mim, eu quero começar do nada, quero começar do zero, porque eu já comecei um monte de vezes, e eu já fiz isso faz uns 15 anos, e eu quero começar do zero. Eu falei, como assim? Você vai jogar 15 anos fora? Não, lógico que não. Vamos ver como é que tá isso aí. Então, a maioria das vezes é falta de confiança, é alguém da família, um amigo que oprime e tira onda. Eu botei uns tópicos aqui, ó. Manda. Eu preciso falar, mas não gosto. Tipo assim, tem hora que tem uns que é engraçado, que é tipo assim, a gente meio que faz assim, vira o olho, né? Falei, mas vamos lá, de novo. Tem o cara também que eu falo um pouquinho, eu arranho, né? Eu preciso ser mais fluente. Não é? E tem aquele outro, o outro que ele chega assim, eu preciso, e tem uns que é confiante ainda, chega, seguinte, eu preciso aprender inglês, porque eu vou fazer uma prova daqui a um mês, eu preciso ficar fluente.
Em um mês. Eu faço todo dia, mas não precisa ficar fluente. Falei, tá. Aí eu lembro que na minha escola, eu tenho uma janela assim que dá pra ver a matriz. Aí eu sempre brinco, né? Tipo, perde o aluno, mas não perde a piada, né? Sim. Falei, beleza, eu te ajudo, você vai conseguir se comunicar assim, eu te ajudo a se comunicar melhor do que hoje. Mas aí você pode treinar todo dia, eu tô aqui pra te ajudar. Eu não vou te prometer que se vai um mês, mas vamos fazer o seguinte: você tá vendo na janela lá na frente, a matriz, ó, vai lá. Agora, se você for ali na Marechal, tem umas ali também. Ou você sobe o morro aqui, ó, tem uns mais diferentes pra cima do morro. Né? Então você vai lá e talvez, é fé, né? Vai na fé, né? Mas nada que é prática, tudo é treino. Então qualquer coisa, o Einstein já falou que a repetição é a mãe da excelência. Então você não precisa, o ficar fluente é muito relativo. Eu acho que é mais fácil falar, entender e ser entendido. Porque você não precisa ter essa pretensão. Começa falando simplesinho, vai, não tem medo. Se tiver, o medo vai te bloquear. Então, por exemplo, e aquele negócio, você vê alguém falando inglês quebrado, o inglês quebrado pra você ver, é uma tradução, que em inglês eu falo broken English, que é inglês quebrado. Mas o broken, quantos brasileiros, amigos seus, amigas, que você já deve ter visto, que morou nos Estados Unidos há muito tempo, aprendeu a falar. Fala, se comunica com confiança. Mas se você for botar aquela pessoa para fazer uma prova, não vai dar certo. Então, é isso que eu tô te dizendo. Porque ela não sabe escrever, às vezes. O cara aprendeu, vamos dizer, o inglês de rua, né? Inglês de rua. Só que ela é fluente. Tá. Ela é fluente do jeito dela. Agora, em compensação, tem gente que ficou lá 10, 20, 30 anos e não volta falando absolutamente nada. E como que esse cara viveu? Mas entende, eu tenho um tio que é assim, que ele... Eu até perguntei pra minha tia, mas o tio até hoje, 40 anos, pá, e... Aí minha família me chama de Bá. Eu não sei, isso é um mistério. Porque ele não fala, a gente nunca vê ele falando, mas ele sair para comprar, resolver um problema, ele sai, resolve e volta com o negócio resolvido. Aí uma vez eu fui conversar com ele entende tudo. Só que ele não é de papo, nem em português ele é de papo. Então é muito da personalidade da pessoa. Tem gente que é mais quieta, tem gente que fala mais. E como é que você vê esse lance de, quando eu falei das pessoas, principalmente os brasileiros, americanizar a história nossa aqui? Tudo? Eu acho que tem que... É uma coisa que é naturalmente, é meio que uma simbiose, né, hoje em dia, né? Você vê um negócio que ele precisa daquilo, já virou parte do sistema. O inglês já tá ali. Assim como, às vezes, não com tanta relevância, mas eu tenho outras línguas que a gente usa de vocabulário deles, né? E assim vai. Mas eu acho que, tipo assim, o inglês, ele vai, não sei, ele tá presente, ele vai continuar sendo presente. Porque na tecnologia, ainda mais na tecnologia, é tudo. Vai aprender programação, é tudo baseado em inglês. Ainda bem, né? Imagina se fosse baseado em ideolograma, simbologia, os caracteres chineses e tal. Entendeu? Agora tem quando a gente falou de tabu, tem um lance também de o cara falar, não estudei inglês porque não tive oportunidade. Né? Aí isso não é uma questão financeira, cultural, né? O fato do cara ter tido a oportunidade como você de estudar desde a infância. Realmente, eu me sinto privilegiado e eu agradeço meu pai e minha mãe por me deu essa oportunidade que eu sou hoje. Mas isso é aberto para todo mundo, né? Hoje em dia tá aberto. Por exemplo, antigamente eu poderia até você ver em filmes, né? Tipo assim, quem estudava, fazia uma universidade é só, né? Quem tinha berço mesmo. Ia, na época, imagina, ia pra Europa estudar de navio. Imagina a dificuldade disso e a fortuna que não custava. Eu me lembro quando era mais molecão, né? Eu frequento até hoje muito aquele condomínio Quixana. Sei. Então via muita gente do Rio, São Paulo, que até vem até hoje para cá. E eu vi os caras falar, pai, eu faço PUC, aí eu faço não sei o quê, eu falei, gente, isso aí era uma coisa tão longe uma faculdade dessa pra gente. Hoje em dia tá aqui na palma da mão. Hoje tá aqui, você pega o carro, é ali. Hoje já tem, eu vi, já tem, por exemplo, você já viu? É um fonezinho que você, eu tô me sabotando aqui, é um fonezinho que você compra, instala o aplicativo, você coloca um em mim e um em você, e eu falo em inglês, você tá aí em espanhol.
Eu falo, você vai escutar na tua língua, e a hora que você fala, eu vou escutar na minha. E em real time. Me fala uma coisa, artificial você tem uma escola presencial, né? Temos uma escola, eu e minha esposa, ela ainda recebe, porque ela tem grupos de alunos, né? E eu, desde o começo, eu optei por focar mais em indivíduos. Então, às vezes, a pessoa quer um negócio... Porque criança começa tudo igual, né? Então, você faz uns... E eles aprendem muito rápido. É impressionante a molecada conversando. Agora, o adulto eu tenho desde do cozinheiro ao médico, eu tenho o engenheiro, eu tenho o estudante de marketing. Então você tem, dentro desse método teu, você tem meio que um negócio personalizado. Um framework, né? Uma estrutura. Você tem um inglês para ele, para o segmento do Lucas, por exemplo? Na verdade, temos. Para mim. Conseguimos. Na verdade, a gente tem uma base, igual eu te falei. Eu vou te ajudar a afirmar, negar e perguntar, e a gente fazer isso no presente, passado e futuro com o vocabulário que todo mundo usa. Vamos pensar, o que você faz todo dia? De manhã, de tarde? Vamos falar. Então, pensando assim, e o vocabulário, você já tem só que eu tenho que te fornecer um vocabulário para você começar isso. Então, eu começo, juntos a gente escolhe. Eu falo que eu tenho o meu método, por exemplo, que são algumas folhas de exercício que a partir dali meio que ele já vai sozinho. Então a gente vai indo com essa bicicleta de rodinha, chega uma hora que eu falo, vai, e eu tô sempre meio que empurrando. Tira uma rodinha, depois tira vai, outra. Tenta você agora. Vai, eu vou te fazer uma pergunta, você responde, você me devolve. E a gente vai... a ideia é tentar desenvolvendo um diálogo. Então, até ele ficar acostumado, sabe, estrutura, vocabulário, pronúncia. A história do Karate Kid, né? Ele ficava bravo, né? Você pinta para um lado, pinta para o outro. Lava o chão para um lado, lava o chão para o outro. Certo? Então, é questão de você ficar repetindo. Por exemplo, the book is on the table. Lembro disso daí, o cara ficava com saco cheio, né? Mas depois deu certo, né? Porque é associação. Igual, você já ouviu a frase the book is on the table, sim, né? Você sabe o que significa? Sim, é o livro... Aonde que ele tá? Na mesa. Então, tá vendo? Você vê como é que o inglês mas você sabe, mesmo não sabendo, falando que não sabe, você sabe. Mas é que isso daí é uma coisa muito usada. Exatamente, por isso que eu uso ela. Eu falo assim, I love you, baby. Né? Você não precisa pensar, o filtro já está instalado. Então ele entra já e ele já te fornece o que você precisa. Você não precisa traduzir. Então, a gente tem que repetir, porque pensa, o cérebro é eletroquímico. Pensa comigo, para aprender qualquer coisa não é difícil. O difícil é desaprender. Não é? Mas às vezes você não aprende uma coisa assim? Sim. Não, agora se envolver coordenação motora já é outra coisa. Mas o inglês, ele, mesmo depois que você aprende, ele tem que ser praticado, né? Porque eu conheço gente que foi para os Estados Unidos, por exemplo, teve na Inglaterra, né, falava perfeitamente o inglês britânico e com o passar do tempo ele não praticou, ele perdeu. Existe um negócio que eu já li a respeito, eu não aprofundei muito, mas chama a curva do esquecimento. Então, por exemplo, uma coisa que eu tento fazer, hoje em dia tem métodos, abordagens, tipo como que é repetição espaçada, tem entre outros. Qual que é a ideia? Você aprendeu uma coisa nova, aprende um termo novo. Aquilo entra nos teus canais, né? Aí você aprende aquela palavra nova. E aquilo ali, o teu cérebro, ele estabeleceu, imagina que a hora que você aprende uma palavra nova, teus neurônios ali, igual você vê naquelas imagens, eles acendem e fazem uma sinapse. A hora que a sinapse termina esse caminho, congruiu, você entendeu, ela acessou o teu arquivo, no português, no inglês, fez associação, você concordou, entendeu, você aprendeu. Aí o que acontece? Se você não estimular aquilo, é igual a academia, você vai lá, só que ainda aqui é mais forte. Na academia você vai, fica lá treinando, faz dieta e tal. Se você parar um mês ali e não ir mais e quebrar a dieta e tal, volta tudo de novo. Exato. Né? Ou você perde tudo de novo. Agora, o inglês ainda eu consigo lembrar mais, porque demora mais. A pessoa que lê, que estimula o sentido. Agora, quando eu falo da curva de esquecimento, se você não estimular aquilo de novo, você aprende uma palavra nova, ela vai caindo. Entendeu? Então eu tenho que, se aprender um termo novo, às vezes meu aluno aprende alguma coisa nova, no meio da semana eu pego e mando, eu vejo alguma coisa de conteúdo, eu mando para ele só para meio que fazer daquele bater e voltar para cima.
Então, depois que você estimulou aquilo algumas vezes, repetiu algumas vezes, ele meio que instala. Aí ele fica no platô, ele fica certo. Agora, tem que estimular sempre. Por exemplo, eu lembro quando eu fui para a Austrália, para Nova Zelândia, passei uma época de férias. Hoje mesmo encontrei um amigo meu que me recebeu lá na Austrália. Eu lembro que eu já falava inglês há muitos anos já, isso foi 2009, 2010 mais ou menos, e só que fazia um ano mais ou menos que eu não estava dando aula mais. Eu conversava com um amigo ou outro, mais ou menos, que a gente misturava tudo, e eu lembro que a gente foi, e o inglês australiano ele é diferente, ele não é nem o americano, nem o britânico. Eu concluí... Mas é compreensível. Não, é inglês, é o som. Eu concluí... É o sotaque. É o sotaque. Eu concluí depois que o que aconteceu o inglês australiano tem um termo que chama lazy English, é inglês preguiçoso. É tipo mineiro. Pega um britânico do Texas. Tipo assim, o inglês tem um som totalmente diferente com as regras britânicas, por exemplo. Então eu lembro que eu ia falar com eles conversavam comigo, eu falava, putz. Aí os amigos meus, o apelido Derbal, fala, Derbal, mas como assim você não tá entendendo o que ele tá falando? Não, eu não tô entendendo. Aí ele voltou, peraí, de novo, again. Aí depois de uns 3 dias, cara, depois de uns 3, 4 dias, começou, sabe, parece que instalou. Aí meio que você aprende os padrões deles que são diferentes e você começa a falar de novo. O cérebro é fantástico, a gente aprende as coisas muito rápido, só que você tem que estar prestando atenção. Então, às vezes eu falo, no começo, a hora que a gente for fazer essas frases, que a gente vai treinar, estimular, porque no começo, minha abordagem, tem que ficar repetindo algumas coisas para você instalar, afirma, nega, pergunta, afirma, nega, pergunta, afirma no passado, no futuro, eu vou te ajudar a ficar fazendo isso, eu vou te estimulando. Aí, por exemplo, você fala assim, eu trabalho de manhã, eu trabalho no restaurante de manhã, aí eu falo, e à tarde? Eu trabalho lá à tarde. Mas e quando que você trabalha em tal outro lugar? Eu trabalho em tal lugar no final de semana. Então, por exemplo, é um quadro que eu faço com quem faz, o que acontece. O que acontece, o que você faz todo dia? Eu acordo, eu levanto, eu abro, eu fecho, eu falo, eu dirijo, eu subo, eu desço, eu ligo. Onde que você faz isso? Aqui, lá, em casa, na loja. Esse é um método que você eu usa uso isso. Eu faço umas colunas que, por exemplo, você pegar uma folha dessa aí com quem, o que, onde, quando. Eu falo, numa folha dessa a gente consegue praticamente colocar um vocabulário que você se torna fluente na sua rotina. Você usa a rotina do teu aluno. Para ele ficar fluente. Para ele ficar fluente. Aí depois, o nome dele, né? Lucas. O Lucas, ele que está querendo estimular o inglês mais na área de TI, na área de marketing, certo? Então, beleza, agora que ele já consegue me falar o que ele faz de manhã, de tarde, de noite, o porquê que ele faz isso, ok, vamos ler umas matérias sobre marketing? Vamos ler o que está acontecendo na tecnologia hoje? Tá, a gente vai lá num site qualquer, num vídeo qualquer, vamos ver junto, você conseguiu entender? Conseguir aquela palavra, eu não sabia. Não, porque essa palavra ela é exclusiva dessa área, então agora você vai começar a adotar o teu portfólio de vocabulário para dentro da área que você quer. Por isso que às vezes a pessoa, não, eu quero aprender inglês business. Eu falei, beleza, mas você consegue falar de quem que você é? Primeiro, quem você é, o que você faz? Qual é a finalidade sua para quem que você é? O que você faz? Você quer aplicar esse inglês onde? Aí depois que a gente está conseguindo ter um papo básico, trivial, você conseguir conversar da rotina, vamos incluir porque se você for pensar bem, é um assunto profissional, é vocabulário apenas. Então, às vezes, igual você falou da diferença do inglês britânico e do americano, muitas vezes é o som, a pronúncia e o vocabulário. A regra é de menos. Vai ter umas diferenças? Tem, mas é de menos. Então, no começo, eu acho errado você abordar a pessoa assim com gramática. Igual, 100%, Manteiga. Tipo, se a pessoa chega, não sei o quê, você vai entender a diferença agora do verbo to be para o verbo to do. Nossa, o verbo to be. Você lembra do verbo to be? Esse é lembra, mas aí eu vou fazer o que eu falo pra você. Você lembra? Mas o que é o verbo to be? Aí a pessoa, a tabela lá.
É uma pra você ver. Isso daí é o princípiozinho, né? Mas é importantíssimo. É lógico que Agora, o que é o verbo to be? Que às vezes a pessoa fala, nossa, o verbo to be. Uns assusta, outros tu fala assim, eu lembro, mas quase sempre, mas explica. Meu, é tão simples. O verbo to be nada mais é que é ser e estar. Então, tudo que eu sou e eu estou é to be. Só que ele vai modificar um pouco na hora de eu usar ele. Porque o to be é ser, estar. Agora, se eu quero falar, eu sou o Marcos, eu vou falar? Consegue arriscar ou não? Não. Eu sou o Marcos. Eu sou. E eu tô feliz? Não consigo. Então vai ser I am. Eu sou. O I am é eu sou. Ele é o verbo to be. Tá. Então eu sou Marcos. I am Marcos. I am Aníbal. You are. Então vai ser am, are, is. Então é uma coisa que a gente tem que ir treinando. Mas é muito simples, entendeu? Isso é o vocabulário. Voltando aqui você queria completar algo aí? Não. Voltando aqui na pronúncia, porque a pronúncia ela está aliada à influência, né? Ela vai tá junto ali. Não tem como. Não tem como. Aí eu anotei lá, para a fluência e, lógico, a pronúncia junto, né? Falando, escrevendo, olhando, ouvindo, interagindo. Exato. É uma roda, né? Exato. Eu uso essa roda como metáfora, uma estrela, não, um pentagrama. Então vamos lá, é o terceiro momento. O primeiro momento é você entender que a comunicação é in-out, entende e se expressa. Okay. Segundo momento, a gente tem que conseguir dividir isso. O que é o entender e ser entendido? É o entender que tem uma estrutura, que eu afirmo, nego, pergunto, presente, passado, futuro. Tá. Eu tenho que ter uma carga de vocabulário suficiente para eu manter uma conversa qualquer. E com isso, enquanto eu estou treinando isso, eu vou desenvolvendo a pronúncia. Que a pronúncia, você vai ver bem, é o mesmo alfabeto, porém eles têm sons diferentes. Igual aquela hora que eu estava falando da matéria de spelling lá, de soletração que eles têm, que a gente não tem. Só depois que eu fui perceber que, por exemplo, para nós, em português, qualquer texto, frase que você vê em português, você consegue ler. Sim. Normalmente, né? Agora, o americano não. Se ele não conhecer a palavra, ele não consegue pronunciar a palavra. Por quê? Porque nós temos os acentos. E eles não têm acento. Só que olha para você ver, vamos fazer uma análise bem superficial. Se eu pego assim as vogais em português, então as vogais eu vou ter A, E, I, O, U, né? Basicão. Nessas vogais, quantos sons tem? Talvez você nunca parou para pensar, mas eu já entrei nesse pensamento, depois eu aprofundei para estudar. Então se eu for ver, ó, A, An, E, I, O, U. Mais ou menos 8 sons para 5 letras, certo? Em inglês, as mesmas 5, que é o A, E, I, O, U, eles vão ter 20 sons, porém não tem nenhum acento. Então, se eu não entender um pouco do prefixo da palavra, o sufixo da palavra, eu entender da raiz da palavra, eles não sabem. Então, por exemplo, olha para você ver, se eu vejo, sabe a palavra read, de ler? Read. É o verbo ler. I read, eu leio. R-E-A-D. O presente é I read, eu leio. I read the book, eu leio o livro. Eu leio. O passado é I read the book. Então, ó, I read the book today, I read the book yesterday. Brincadeira. É a mesma palavra, só que no presente eu falo read, é escrito igualzinho. Então, mas a gente vê assim que na nossa língua, por exemplo, como é que eu vou te explicar? O inglês, a nossa língua é uma coisa que com uma palavra que quer dizer um monte de coisa. No inglês também. Não é? Tem a mesma coisa. E no inglês é a mesma coisa? Tem a mesma coisa. Eles têm muito disso. Vou dar um exemplo. Não é palavrão, mas é uma palavra assim, pode? Pode. Shit, que é merda. Né? Certo? Ontem mesmo eu estava mostrando para um aluno, eu acho muito engraçado. É um finlandês que faz stand-up, que ele fala a palavra shit, que é a palavra merda, né? Que ela é muito dinâmica. Então, pra você ver, se eu pego e falar. Aliás, qualquer filme que você vê, você shit. Porque sai assim, é normal. Por exemplo, um exemplo curioso é que é a mesma palavra que vai significar coisas diferentes. Porque merda é merda, né? Nós usamos essa palavra. Né? Agora, por exemplo, se eu falo que alguma coisa, eu falo this is shit. Isso é merda. Literalmente, eu tô falando que isso é uma qualidade ruim. Ou isso é uma? Não, this is shit. Se eu falar desse jeito, sem artigo, sem nada. This is shit.
Isso é shit. Isso é shit. Vou usar até o shit em inglês para não traduzir. Então, se eu falar this is shit, isso é shit. Isso é ruim, de má qualidade. Agora, olha pra você ver. This is the shit. Se eu botar o artigo the, que é a, o, as, os, the, sabe o the end? Se eu falar this is the shit, quer dizer, isso é muito bom. Fala uma coisa, como é que você vê o inglês no mercado de trabalho? Ele é como se fosse, já virou até clichê, né? Falar que no mínimo você tem que saber falar o inglês, né? Mas ainda hoje em dia tá até mais, né? Tem que ter o inglês, tem que ter o espanhol, tem uns já que até precisa do chinês, né? Mas é uma coisa que é o que muitas vezes as pessoas mais me procuram. São poucos que chegam, eu quero aprender porque eu gosto. Tem uma porcentagem deles que realmente é porque eu gosto. Ou é criança, que a mãe quer ajudar. Mas muitas vezes, se o cara é adulto já, a mulher é adulta, mais ou menos idade, depois dos 20, é trabalho. Então, isso que eu falo, se você tiver a oportunidade, faz isso antes da faculdade, para na faculdade você ir aprimorando. Agora a pessoa, às vezes chega, formou já, procurando emprego e tal, aí que vai resolver. Beleza, dá, mas é um desafio maior, mais difícil. Mas é importantíssimo. O inglês hoje em dia ele é pré-requisito. Eu tenho aluno de multinacionais no mundo inteiro. Hoje não, né? Já há anos e anos que o inglês ele está no currículo escolar desde sempre, né? Desde sempre tem que estar mesmo, apesar de não ser muito eficaz, né? Pelo menos eu acho que hoje está melhorando, que eu observo muito na escola dos meus filhos e tal, que eles estão tendo esse cuidado, essa intenção de falar, ter o bilíngue ali, né? Mas ainda você vê que não funciona ainda, não é aplicável ainda. Talvez. Agora é curioso, eu nunca fiz essa análise. Você vê pessoal dos outros países, eu tive uma oportunidade curiosa, alguns anos atrás, de um alemão, que ele estava aqui no Brasil trabalhando numa empresa aqui no distrito industrial ali, uma empresa alemã, que ele era, acho que, diretor, engenheiro-chefe de produção, alguma coisa lá. E ele precisava falar o português. E uma aluna minha, eu dava aula para ela de inglês, ela falou, Aníbal, é o seguinte, tem essa pessoa, ele é meu chefe aqui, ele precisa aprender o português. Você não sabe, você não dá aula de português? Eu falei, putz, português, não, né? Eu falei assim, aí eu pensei, eu ensino ele a falar o português. Pergunta pra você que é gramática. Agora, se ele quiser falar, eu ensino ele. Você não dá aula de português porque você não é professor de português. Eu sou professor de português. Para ensinar tudo, porque é muita informação, né? Então, o que eu fiz, Manteiga? Eu me preparei um pouco, marquei com ele, ele foi meu aluno 1 ano e meio, no final eu tava encontrando piada. Você encontrou ele. Eu peguei o meu método, que eu tenho esse método, esse começo, e eu inverti ele. Sabe? Eu peguei e troquei o lado. E comecei a aplicar aquilo e foi indo. Toda sexta-feira ele ia lá, alemão. E a gente começou a conversar, levei ele na feira, tomar café, comer pão de queijo. No final, tava me contando piada. Você sabe que você está falando assim de... Então, o brasileiro tem uma resistência para aprender inglês. Mas, lá fora, ele parece que ele já vem pronto. Então, mas acontece o seguinte, eu trabalhei numa empresa que tinha muitos franceses. Aí França é outra história, então, né? Mas os caras... Tem uma briga. Então. Aí os caras... tinha dois ali, gente boa, que eu não esqueço desses dois. Messias Coyer, que até ia em feijoada com a gente. Gente boa. Ia no pagode, nos nossos finalzinhos de tarde aí, na época de pingão e tal. E tinha o Michel Lermite, que era um cara gente boa também. Agora o resto, os caras queriam que a gente falasse inglês para entender. Falou, meu amigo, você tá no meu país, meu irmão. Aqui você, ó. Não, principalmente o americano, eu falo que eles são mimados, né? Você vai tomar um cafezinho? Tranquilo. Tem hoje cafezinho para nós, irmão? Vai se tiver, sei. Mas eu acho que o americano, principalmente o americano mesmo, ele é mimado. E é culpa nossa. Agora, tipo assim, eu falo assim, a hora que você fica bravo, cara, tem um americano perto, converse com ele, é free class, é aula de grátis. Né? Sim. Então, mas eu acho errado isso também.
somos obrigados a aprender. Então, eles têm que fazer um esforço. Eu vou na sua casa, eu tenho que, no mínimo, entrar no... trazer um queijo, né? Exatamente. Agora, pô, eu chego na França e quero que o cara venha falar português. Mas o lance do francês tem outro detalhe, que é uma rixa que eles têm lá, né? Com o inglês mesmo, eles não gostam. Por exemplo, eu não conheço, eu quase fui, mas não fui. Por exemplo, eles dizem que o francês, se você chega para abordar se você chegar em inglês direto assim, ele não vai gostar, apesar dele saber falar. Você tem que abordar ele em francês, pelo menos saudar ele, puxa, sabe, um comecinho e falar, por favor, eu não falo francês muito bem, você fala inglês? Aí se você falar com jeitinho, o cara ele vai. Agora se você chegar direto, ele parece que eles são meio grossos mesmo, entendeu? Agora aqui no Brasil o sujeito chega... Agora o americano folgado que vem e você tem que chega aqui com aquele tem que dar na boquinha. Aquelas canelas brancas, né? Com chapéu murcho na cabeça. Mas muitos são gente boa, gente boa. É como qualquer pessoa. É que o cara, ele já tem uma ideia. Tem lá o americano, já que nós estamos falando do inglês, né? Tem lá o americano que tem um conhecimento deturpado do Brasil, né? Vê o Brasil de uma outra forma e tal. Muito. Então esse não conta. Nós estamos falando daquele americano que já leu sobre o Brasil, sabe que o cara pensa que a Amazônia é um monte de índio, né? Acha que tem macaco pra rua, né? Acha que vai sair na rua. E aconteceu isso comigo. Eu, criança, nos Estados Unidos, eu lembro, eu já estava na aula de computação ainda, que eu com 11 anos já tinha tipo 30 computadores para as crianças. Isso, pois aí o cara chega aqui no Brasil, né? Aí ele assusta, porque quando ele cai... num país moderno. Quando ele cai numa praia de Ipanema, num Leblon, né? Própria Copacabana. É só mais bonito. Em São Paulo, numa Avenida Paulista, no domingo de manhã, aí o cara falou, opa. Né? Mas eu lembro, isso de criança, inocência infantil. Eu pequenininho, uma vez, uma menina chegou pra mim, é verdade que no Brasil os índios, os macacos, fica tudo pra rua? Eu falei, obrigado. Eu falei assim, é claro, é verdade. Você toma com açúcar? Não, tá bom assim. Eu falei, é claro, o meu melhor amigo de infância é um macaco. Ela é mesmo? Ela falou, really? Eu falei, of course not. Minha casa é cheia de claro macaco, que não. Tem macaco, tem leão. Claro que não. Mas tipo falta de conhecimento. Da mesma forma, isso é coisa de cultura. E hoje, felizmente, a gente está num mundo muito plural, né? Então, não tem que ter essa resistência. Agora, por exemplo, o negócio do emprego, que é importante. Trabalho, muitas vezes você viu que tem uma pesquisa que isso faz anos já, desde 2012, 2013, que eu veio. Eu até consultei para comentar aí um estudo da British Council, que eles pesquisam as culturas de diversos países, e até hoje é 5% do brasileiro que tem um conhecimento do inglês. Tipo assim, talvez ele consiga se comunicar mais ou menos, mas é só 1% que fala fluentemente. Agora você me pergunta, não, mas e aí? Como é que faz? Você não precisa ser perfeito, falar igual sua professora de português. Por exemplo, muitas vezes eu falo, o aluno meu, não, minha chefe está me pressionando, e eu vejo que esse aluno meu, ele consegue se comunicar. Eu falei assim, o que eu queria às vezes porque no mundo corporativo eles são, um território hostil ali, né? Que eles estão brigando entre si dentro da corporação, né? Então muitas vezes eu falo assim, eu aposto para você que o teu chefe, a tua chefe, não falam inglês tão bem assim também não. Talvez eu já até dei aula para ele já. Mas eles se comunicam, é que a diferença é que ela tem mais confiança que você. Então vamos trabalhar a confiança. Então se você falar falando, você não pode usar palavras antagônicas, né? Você tem que falar, tá no mesmo assunto. Agora, se comunique primeiro e procura exercitar, logo você tá. Não é um problema, não é um tabu. Muito bem. Todo mundo consegue. Então hoje você trabalha exclusivamente online. E a eficácia é a mesma. Eu vou confessar para você que eu acho melhor. Porque eu já fiz esse teste.
E hoje em dia, às vezes, tem um aluno que meio que insiste em fazer aula presencial, que eu posso fazer sem problema. Mas eu vejo que a plataforma hoje em dia, no computador, porque tem eu e você e tem uma tela tecnológica na frente. Que nessa tecla tecnológica na frente, se tivesse uma telinha aqui, tem o mundo inteiro entre nós aqui que dá para eu acessar. Eu posso ir de Nova York a Tóquio, para a Austrália, para a África. Você fica mais focado também, né? Porque se você vai à escola, por exemplo, você tem um colega do lado aqui. Exato. É? Tem que copiar o negócio no quadro. Aqui eu falo assim para ela, o que eu vou precisar? Cara, você precisa de um computador, celular não, porque tem aqueles que querem fazer aula deitado com o celular. Aí também não, né, negócio? Tem uns no escuro, sem camisa. Tudo bem. Mas eu já tive aluno meu que ele aprendeu a falar lá do Espírito Santo. Ele foi meu aluno 1 ano e meio. Ele aprendeu a falar no horário do almoço dele. Ele ia pro estacionamento dentro do carro dele, ligava o ar-condicionado e fazia de dentro do carro. Então, mas ele com o caderninho na mão, assim, anotando. Uma aula com o quê? 1 hora de duração? Já 50 minutos a 1 hora. Eu percebo que mais que isso, porque é muito estímulo que a gente dá, porque é conversação. Então, a hora que eu falei da estrela, por exemplo, eu uso ela como metáfora. A base da estrela é o input, que é o eu vejo, eu ouço. Então, pensa bem, como que a gente interage com nossa realidade? É através dos 5 sentidos, certo? Então, eu vejo, ouço, falo, sinto cheiro, sinto gosto e sinto tato. Na comunicação, eu não preciso muito do tato, não preciso do olfato nem do gosto, mas eu preciso de ver, ouvir e produzir som. Okay. Então a base, a compreensão é a base da estrela. Então, por exemplo, eu tenho que ver, eu tenho que assistir, eu tenho que ouvir o conteúdo. Aí se eu for ver as 2 pontinhas da estrela, eu vou ter um lado, aí já é expressão, é output. Um lado eu vou ter a escrita produzida, do outro lado eu vou ter a fala produzida. Vamos supor que eu estou explicando alguma coisa para você, só eu que estou falando. Então é eu só que estou produzindo, está só saindo de mim. E qual que é o objetivo? O cume, que é o que eu tento estimular mais, que eu acho que é o mais importante, é sempre estimular a interação falada, que ela vai englobar todos esses elementos de inputs, output. Okay. Então, por exemplo, se eu estudar só escrita, imagina que essa estrela ela é a roda de uma roda de carroça. E se um dos bracinhos da roda tiver quebrado... Bracinho? Não sei como é que chama. A raia. A raia. É que é o bracinho da estrela. Você parece que não é de calda, rapaz. a raia da roda. Isso. Mas é a estrela, que depois eu circulei. Ó. Mas se um desses estiver deficiente, por exemplo, eu ouço bem, mas eu não consigo falar bem. Você tá indo, mas só que a tua carroça tá indo meio... Tá manca. Então a gente tem que estimular por igual. É igual, por exemplo, você vai numa academia treinar, a pessoa vai lá e só quer treinar braço. Né? Aí fica difícil. Aí vira aquele ser, né? Outro só treina na frente, não treina atrás. Então, tem que ser tudo uniforme. Então, por exemplo, dentro de uma aula, que eu falo, dentro de um período e ao longo de um tempo, sempre eu uso como referência. Ele está usando uma estrutura legal, eu tenho que estimular ele a estruturar, tenho que ter certeza que ele tem vocabulário, está falando bonitinho, só que eu tenho que fazer isso de uma maneira intuitiva, de estimular ele a fazer a roda dele girar. Porque se eu focar muito em uma só, às vezes eu até pergunto, você precisa escrever, você quer desenvolver você precisa escrever relatório, essas coisas? Precisa, então você vai ter que fazer exercício de escrita, tá? Você vai ser, por exemplo, toda semana você vai abrir uma pasta aí na tua tela, num arquivo do Word, e começa a fazer um jornalzinho, um diário. Fala o que você fez de manhã, que você fez à tarde, começa de qualquer jeito e vai botando data. E a gente vai estimulando isso o tempo todo. Então você vai só conseguir a fluência, que é simplesmente você se expressar de maneira mais natural e mais rápida, depois que você estimular essa roda. Você tem que fazer essa roda girar. Senão... Muito legal. Entendeu? Muito bom. Bom, como é que você quer encerrar isso daqui? Aliás, eu gostaria que você encerrasse antes de encerrar. Como é que nós falamos com você? Onde é que acha o Aníbal Prado? Eu tenho meu Instagram, que é Aníbal Carvalho. Eu tô dando uma melhorada nele, mas tem meu telefone de contato,
Quer dar o telefone? Pode, claro, fica à vontade. 35-99822-0073. E me manda um WhatsApp, a gente conversa, a gente marca uma reunião sem compromisso pra gente trocar uma ideia, pra você me falar o que são suas dores. E sentar e ver, pra traçar um plano e bora girar a roda. Qual é o celular? 9822-0073. Muito bem. Que 35 mesmo. Agora eu gostaria que você... Obrigado pela oportunidade. A oportunidade foi de falar nossa. do trabalho. Porque é Então. importante, todo mundo precisa saber e perder o medo. Não precisa ter medo. Comunique-se. Só começa a falar que vai. Comunicar, né? Exatamente. E eu gostaria que você, em inglês, agradecesse a Annelise, né, pela oportunidade que ela nos deu, mandando você aqui falar com a gente. Anne, thank you Aí very você pode parar much. para aquela câmera ali que ela vai... Annelise. Yes. Anne, thank you very much for your support and friendship. And this is awesome. I appreciate it. Você entendeu? And thank you, Manteiga. Thank you so much as well. Obrigado, irmão. Annelise, muito obrigado, viu? Um beijo pra você. Nós vamos tomar esse café aqui em Poços. O dia que você estiver aqui, ela tá em São Paulo, né? Isso, em São Paulo. Então, um grande abraço aí pra você, tá? Ô, Aníbal, muito obrigado, meu irmão. Grande Obrigado abraço. você. Né? Foi um prazer. Chegando, leva um abraço pro teu pai. Você viu como é que é bom isso daqui? Eu descobri que você é filho do Irineu. Olha pra você ver, o Moé é pequenininho, né? O Irineu é meu amigo, né? Eu vou falar, eu nem falei pra ele, eu só falei que eu ia participar, mas eu não cheguei a a hora que eu vou falar pra ele. Na hora que ele assistir lá, ele vai. Vai ver. Já fez uns trabalhos. Muito obrigado. Tá bom, um grande abraço, viu? Valeu. Até uma outra vez. Vamos aí. Nossa. Gente, nós estamos fechando aqui mais esse podcast, né? Para voltar na próxima quinta-feira com um novo episódio. Você pode se inscrever aí para ficar com a gente, todo mundo junto, né? Para que você possa receber aí os episódios novos, tá? Acionando o sininho. Tá bom? Um grande abraço, fica em paz, vai na fé e até a próxima. Até lá.